Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Daniel aqui da RoboBolsa. Nesse vídeo eu vou explicar para você como faz a configuração do robô no dólar. Mas é muito importante que você tenha visto a aula anterior que fala sobre como fazer configuração no mini índice, porque lá eu vou explicar os parâmetros básicos para você configurar o robô no backtest, para você colocar no gráfico o passo a passo. Então aqui eu vou fazer mais resumido, porque lá responde várias perguntas, tá bom? Então assista a aula anterior, que é muito importante para você entender o método. Então aqui já vou mais direto ao assunto. Então basicamente, para você fazer o teste no dólar, como eu falei também no mini índice, você tem que colocar primeiro aqui no gráfico, você tem que colocar aqui a sigla. E do dólar, do mini dólar, você coloca aqui o cifrão e o N, que fica aqui mais fácil para a gente trabalhar. Por quê? O cifrão, para poder pegar as datas dele, né? Para não pegar a última data só. Se você colocar somente aqui, por exemplo, ó, o ativo atual é WDOW 20, mas para você pegar todos as siglas, juntar tudo, você coloca o cifrão, um N, e o N aqui ele é diferente do D, porque ele não tem ajuste, sem ajuste. Então eu já expliquei na aula anterior que é melhor para a gente fazer backtest. Então o que a gente faz? A gente pode pegar esse daqui, a gente adiciona aqui para aparecer no nosso backtest, testador de estratégia. Então aqui a gente coloca o robô, a gente coloca aqui o mini dólar, time frame 1 minuto. Eu vou colocar aqui para efeito didático somente uma semana, para ficar mais rápido da gente fazer o backtest. E como eu disse anteriormente, você tem que colocar um mês de backtest no mínimo, para ficar mais correto, para funcionar melhor no tempo atual. Então hoje aqui é dia 29 de agosto, e eu vou selecionar aqui, por exemplo, dia 17 até o dia 21. Eu vou colocar poucos dias para efeito didático, mas é importante você colocar 3, 4 semanas. Então aqui não, modelagem de cada tique, R$10.000, que eu gosto de colocar, fica mais fácil de visualizar. Otimização desabilitada. Tudo isso eu já expliquei na aula anterior. Aqui, parâmetros de entrada, eu vou resetar aqui o robô. Ele vem assim, retorno da média, tudo assim, tá certo? E aqui você vai começar a configurar. Então aqui inicialmente o que eu vou fazer? Eu vou usar o indicador, retorno da média, para poder dar umas ideias de configurações. Então eu vou colocar aqui, você pode colocar a última sigla aqui que está dando no vencimento, né, do dólar. Vou tirar aqui a grade, pronto. Aí eu vou colocar aqui o dólar e vou colocar um indicador que você pode dar download na nossa área de membros, distância para a média. O que a gente faz aqui? Eu vou colocar uma média 7, você pode escolher qual você quiser, 15, 25, 50. Método para cálculo exponencial, que o nosso robô mais usa. O robô usa close price, tá? E valor absoluto. Então é assim que o robô trabalha. Você pode escolher a média móvel aqui. Cores, tudo bem. Níveis. O que você vai fazer? Aqui que está a questão. E você vai digitando para ver a melhor alternativa para você. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui níveis, ultimamente, em agosto de 2020, tem uma volatilidade boa. O dólar está com range diário, ou seja, a máxima e mínima diária está por volta de 100 pontos a 200. Então ele tem uma volatilidade boa. Então eu vou colocar aqui, você tem que testar, 7 pontos e menos 7. Eu vou te mostrar o que é isso. Como eu já disse nas aulas anteriores, também sobre esse indicador, tá? Então o indicador, ele passa aqui, o que ele faz? Vou colocar uma média móvel aqui de 7 para você ver como ele funciona. Aqui o distanciamento 7, deslocamento, né? E a média 7 aqui, ó. Período 7, exponencial, close. Ok. Então ele traça uma média móvel aqui. E aqui o indicador faz o seguinte. Ele pega
e coloca a média móvel aqui, como se fosse o número 0 aqui do indicador. Jogou para cima aqui os candles, é acima da média, e para baixo, aqui vermelho é abaixo da média. Então aqui ele facilita muito para a gente saber aonde cortou aqui o nosso 7 aqui, ó. Número 7 menos 7. Se você colocar o parâmetro de entrada do robô, 7, por exemplo, o que ele vai acontecer? Vai entrar aqui. Ele vai entrar aqui. Tá? Então aqui, ó. Eita, apertei aqui o botão sem querer. Então aqui você tem que colocar, na verdade, 70, deixa eu ver aqui, ó. 700, pronto. Na verdade tem que colocar aqui 7.000, esse deslocamento aqui. Tem que colocar 7.000, é assim mesmo. Pronto, para ficar igual, igual aqui embaixo, né? Tá? Então é assim mesmo. Então aqui ele ficou igual agora. Pronto, então quer dizer que a média 7 você vê que bate pouco, né? Bate pouco, você está vendo que ela bate bem pouco. Então você testa, eu quero colocar um pouco mais agressivo aqui, vai bater aqui, entrou, voltou. Tá? Então aqui ela está já um pouco moderada, não está tão agressiva. Ela entra. Então você tem que fazer esse teste. Então aqui você analisa quantas vezes ele entra no dia. Você vê aqui, ó, ele entrou aqui, 2 horas da tarde. Ele entrou aqui meio-dia. Ele entrou aqui, aí teve aumento, foi 30 pontos. Então aqui você analisa quantas vezes ele entra. 7, ok. Isso, claro, com o tempo ele vai mudar também. Isso aqui é em agosto de 2020. Pode ser que quando você estiver vendo, em dezembro, ele vai mais lento. E aí tem que abaixar o número aqui de 7 para menos, por exemplo, que a força está menor. Então aqui você pode ver várias situações do robô, tá? Ele já filtra já bastante o direcional, como você pode ver aqui, ele já não pega. E aqui, ó, 1h30, ele já pegou 1h30 aqui, mas você vê que foi direcional. De repente, dependendo da sua configuração, não é bom ficar até mais tarde. Então aqui, então vamos fazer esse teste da média 7, que ele pega poucas vezes. Tá? Aqui, ó, nem pegou aqui nenhuma vez. Então assim, a 7 aqui, 7 pontos da média 7, já é uma configuração que parece boa, você tem que testar. Se for 6, vai pegar bem mais, 6,5, por aí vai, tá bom? Então aqui você põe como já expliquei, configuração 1, dólar, aí eu coloco a entrada 7, média 7. Já vai gerar o número automático, já, vê lá as aulas sobre isso, tá? Já gerou o número automático, vou tirar aqui a linha de entrada, gráfico, painel também, para fazer o backtest mais rápido. Aqui, compra e venda, ok, não operar invertido, não, barras, vou colocar 1, então lança a ordem. Se não consumir a ordem, em 1 minuto, ela cancela, deleta a ordem. Alerta também não precisa, retorno na média, vou colocar 1 minuto, porque se eu colocar o current aqui, o que eu digitar aqui, ele vai ser calculado. Então ali é para não ter dúvida. Aqui é 1 minuto, sempre vai fazer um gráfico de 1 minuto. Média 7, exponencial. E o close, como eu já expliquei, o nosso robô ele trabalha com esse close aqui. Já está fechado aqui, não precisa digitar nada. Filtro a terra por enquanto não. Saída por distância não, porque aqui é a segunda média. Não vou limitar perda nem ganho. E sem margem no momento, não precisa para backtest. Aqui eu gosto de começar 9h30, você tem que digitar 9, 2 pontos, 30 ou 9h20, para poder, né, fazer a média do dia, ficar mais fácil, tá, para calcular. Aqui eu vou colocar até 13 horas. Por quê? Porque eu vou colocar um stop grande. Então, você pode, um stop maior, trabalhar até meio-dia, 1 hora, no máximo até 2 horas da tarde. Porque senão o robô ele entra, depois desse horário, acaba o dia, ele não volta na nossa média, no nosso preço médio, no take profit. Então é mais fácil
você colocar até 13 horas, por exemplo, mas tem que testar. Se aqui não fechar o robô, se não voltar, né, a operação, estiver aberto, aqui a gente coloca 5,5, porque a corretora, tem corretora que fecha as suas ordens, e se fechar a sua ordem, a corretora, porque não tem margem para operar no dia seguinte, e também não é essa a intenção, levar para o dia seguinte, você vai ser estopado pela corretora, vai pagar muito caro. Tem corretora aí que paga, vamos supor, R$10 por contrato. Imagina, você está lá com 10 contratos, vai pagar R$100 para a corretora fechar um robô só. Tem 5 robôs, pagou R$500, e olha que eu já passei por isso, eu já errei isso. É melhor você fechar perdido e deixar o robô fechar, do que você perder R$500, por exemplo, que a corretora te fechou por falta de margem, para não levar a ordem aberta para outro dia. Então tem corretora que começa a fechar 5,5. Tem outros que é 5,40, tem outros que é 10 para 6. Cada corretora é de um jeito, e você tem que ver isso, qual é a regra na sua corretora. Tem uns que fecha 5,5, então você pode botar 5,29 aqui. Aí ele vai fechar tudo. Tá? Então toma cuidado. Então aqui o stop, como que a gente calcula esse stop aqui? Vamos ver o que funciona o nosso stop. Tem várias coisas que você pode fazer para calcular o stop. Uma das coisas que você pode fazer é o tamanho do dia, o range do dia. Uma das coisas, né? Então, vamos supor, aqui eu vou colocar aqui o gráfico de win. Aqui de o cifrão N. Eu vou colocar aqui o gráfico diário, você pode ver aqui um time frame aqui maior, né, gráfico diário, e você pode ver aqui os últimos dias o que está acontecendo. Então, aqui no último dia, por exemplo, oscilou 145 pontos. Aqui nesse dia aqui oscilou 114 pontos. Aqui oscilou 80 pontos. Então aqui tem o high low, e você pode medir aqui, botão direito, olhou aqui, ó, 128 pontos. E você vai medindo aqui qual que é a média do dia, dos últimos dias. Você pode fazer aqui também, para ficar mais rápido, você pode fazer o seguinte, você pode vir aqui no indicador, o ATR, ele ajuda você a ver isso. Então, por exemplo, o ATR de um período, ele vai mostrar a oscilação do dia. Tá, aqui ó, 185 pontos, 77, tá? 124 e por aí vai. Então, então aqui ele dá qual a oscilação diária. E aí o que você faz com isso? Você pode também fazer uma média. Dos últimos 15 dias, qual é a oscilação dos últimos 15 dias? Se você vir aqui, ó, você vai ver, ó, 108 pontos, a média, 108 pontos. 100 pontos aqui nesse dia que ele vai pegar 15 dias para trás, os últimos 15 candles, né? Então aqui, ó, por exemplo, estava menor e aqui estava maior. Aqui estamos em agosto, mas você pode ver que aqui já está bem maior, 154. Aí aqui em dezembro, nossa, muito baixo, tá vendo? 40 pontos só. Então não adianta uma configuração agora que você vai colocar aqui que está a oscilação maior, de 108 pontos. Se você colocar em dezembro outra configuração, vai ser, né, certo você colocar um stop menor. Por quê? Você tem que também colocar aumento de posição menor, porque a oscilação está menor. Então se você colocar aqui entradas muito grandes em dezembro, ele não vai entrar. Não vai entrar, vai deixar de ganhar e não funciona o robô. Então você pode ver que a oscilação é importante. Você vê que aqui teve a pandemia, tá? Em março teve muita oscilação. Aqui ó, já está uma média bem maior aqui. E agora manteve um pouco essa média, está ainda alta. Comparado aqui ao ano passado, vamos ver o que acontece. Olha só. Está mais ou menos a mesma coisa. No ano passado, setembro, está mais ou menos a mesma oscilação. Então, você vê, dezembro está mais baixo, depois, no mês aqui 6, já começa a ficar um pouco mais forte, tá?
aqui em 2018. Aqui, 2019, você vê que no mês 5, 6, está mais baixo do que está agora. Então, por isso que não adianta você colocar uma configuração 2 anos para trás, não vai funcionar. É muito raro dar certo uma configuração que funciona para sempre, porque a volatilidade muda. Então aqui a gente entendeu aqui que a volatilidade ela está mais ou menos aqui 100 pontos, 100 a 200. Então eu vou colocar aqui 7 dias só, de média, os últimos 7 dias. Qual que está? 110, tá? Então você pode pegar, o que você pode fazer? Pegar a oscilação e colocar metade dela no seu stop, metade, 60%. Então está 110, a média, você pode colocar um stop de 60 pontos, por exemplo. É um stop alto, forte? Precisa de mais capital, claro, no dólar é mais alavancado que o mini índice, mas é assim mesmo. Para você operar no mini índice é assim mesmo, no mini dólar. Então eu vou colocar aqui 50, 60, tá ótimo, tá? Você pode até colocar mais na ocasião se o mercado começar, né, a oscilar mais, né? Olha lá, 160 pontos, tá? Então você põe aqui 70, 80. Então aqui ultimamente está oscilando aqui, então eu vou colocar 60. Tá? Vou colocar aqui entrada mercado, como já expliquei nas outras aulas. Distância, eu descobri aqui que a distância é boa para mim, gráfico de 1 minuto, média 7. Eu vi aqui que vai entrar pouco, mais conservador, 7. Então eu vou colocar 7 aqui para a entrada. Volume, vou começar com 1, qualquer coisa você multiplica depois. Take profit, o que a gente gosta de fazer? A gente coloca, digamos, 20%, 30% no máximo da distância. Então a gente pode colocar 2 ou 3 aqui. Vou colocar 2, tá? Take profit na pedra? Sim. Por quê? No dólar, a oscilação é menor, então é diferente do mini índice. Você vai colocar o take profit na pedra, por quê? Se você não colocar na pedra, o MetaTrader ele faz assim, ele manda o take profit naquele número, naquele valor, só que tem que pagar o spread às vezes. Então vai acontecer que você colocou 2 pontos, aí você colocou não aqui, ele vai pegar o take profit e às vezes vai consumir meio ponto, por causa do spread ou por causa que vai oscilar o mercado. Então você acaba perdendo meio ponto nessa. Então não é muito bom. Eu gosto de colocar o take profit aqui na pedra, porque significa o seguinte, ele vai mandar uma ordem invertida, tá? E aí ele só vai pegar, tem que consumir aquela ordem invertida naquele preço, somente naquele preço, não vai andar. Se você não colocar na pedra, ele pode andar o preço, porque o MetaTrader vai mandar a mercado, ele vai mandar naquele preço a mercado, e pode oscilar meio ponto, positivo ou não. Geralmente é não, né? Não oscila ao seu favor. Ele pega meio ponto e você acaba perdendo aí meio ponto, deixando de ganhar meio ponto. Então aqui 2 seria perfeito, seria 2 pontos sem oscilar. Seria na pedra, seria naquele valor e ponto final. Não vai oscilar diferente disso. Operar fora do túnel sim, continuar operando no stop não. Agora que entra a questão da reentrada. Então, como você já viu nos vídeos anteriores, você pode fazer diversas técnicas. Você pode colocar espaços iguais, espaços crescentes. Se você não viu ainda a aula do mini índice, é muito importante que você veja para você entender a estratégia, para não ficar repetindo aqui novamente tudo que eu falei, tá bom? Então, eu vou colocar aqui uma reentrada. O que você vai analisar? Você pode analisar aqui, no momento aqui, por exemplo. Vamos lá. Um momento aqui, ó, por exemplo, ele entrou aqui. Você tem aqui, ó, pronto, entrou aqui, tá? O gráfico cortou aqui, 2 pontos, saiu, gain. Entrou aqui, 2 pontos para baixo, gain. Porque aqui está aparecendo, ó, 3.000, mas na verdade, claro, é só o primeiro número. 3.000 points ali, ó, 4.158, na verdade é só o primeiro, que a gente conta, tá? Então oscilou, gain de novo. Aqui, entrou de novo, gain de novo. Então não teve aumento de posição. Tá? Mas vamos supor, olha só o que aconteceu aqui, ó. Entrou aqui, não atingiu aqui 2 pontos, deu gain. Mas vamos supor que não deu gain. Quantos pontos oscilou para baixo para depois voltar? 20 pontos.
Então, aumento de posição, vamos testar aqui 10 pontos. Pode começar mais ou menos com 10 pontos, você tem que distribuir em 60 pontos. Tá? Tem a nossa planilha para você também colocar esses valores. Então, vamos observar aqui o aumento de posição. Então, só para efeito de teste, não é uma configuração que você tem que usar hoje, real, que tem que ser isso e ponto final. Estou aqui dando só as dicas para você configurar o dólar, mini dólar. Então, aqui na distância, eu vou colocar aqui 10. Efeito de teste. Vou colocar o volume 1, que você pode repetir, né, na primeira entrada. Take Profit, vou colocar 2 também de novo, tá? Então temos 10 pontos a partir da entrada. Depois eu vou colocar aqui 15, vou distanciando. Colocar 2 de volume, Take Profit 2 também. Então aqui a gente já tem 25. A gente tem 60 pontos que a gente pode correr. Então eu vou colocar aqui mais o quê? Vou colocar aqui mais 15. Aí vou colocar o volume 4 e vou colocar o Take Profit 2. O que a gente tem? 25 mais 15, 40. Tá? Então aqui no último, ó, vou colocar o seguinte. Vou colocar aqui até maior. Vou aumentar um pouquinho aqui, 45. Para espaçar mais. Tá? Então aqui a gente já tem 25, 45. Para 60, 15 pontos. Então fica mais tranquilo aí, porque o preço tem que oscilar. Tá? Então aqui no último, o que eu faço no último? Eu coloco sempre um tick, que é meio ponto, que é o dólar, ele trabalha com a cada meio ponto, no mini índice a cada 5. Então aqui meio ponto, ele vai sair com meio ponto ganhado, tá? Porque eu quero que saia muito rápido e imediatamente. Assim, quando o mercado oscilar aqui até a última reentrada 3, eu quero que ele saia rápido, eu não quero que ele fique alavancado. Porque às vezes você coloca aqui 2 pontos, às vezes por causa de 1 ponto, meio ponto, o mercado ele volta e vai te estopar, e era para ter pegado se você tivesse colocado pequeno aqui. Então isso já aconteceu várias vezes comigo, tá? Várias vezes. Eu já fiquei olhando, fiquei desesperado. Coloquei aqui querendo ganhar 2 pontos, já está bem alavancado. Você vai ganhar mais, é claro. Só que aí você fica torcendo para chegar lá. Não é bom torcer, é uma questão estatística. Tá? É uma questão que, se você colocar menos pontos aqui, ele vai bater mais. E você quer sair desse trade porque ele está ficando perigoso. Quanto mais aumento de posição, mais perigoso fica. Então você quer que saia rápido desse trade. Então, no último aumento de posição, eu coloco isso. Tá? Então, vamos testar aqui. Vamos ver quanto que ficou essa operação aqui. Eu tenho aqui a entrada 7. Aumento 10, 15 e 20. Contrato 1, 2, 4. TP aqui não vai alterar o tamanho do stop, tá? Então 2, 2, 2 e meio. Ele não vai alterar aqui na ocasião a sua estratégia. Ele não vai alterar aqui o tamanho do stop aqui, que calculou, esse TP aqui. Então aqui, ó, R$ 2.400. Então esse stop é R$ 2.400. Então a gente testa ele nesse período aqui de 5 dias. Eu vou testar aqui no gráfico, vou apertar aqui, vamos ver o que acontece. Iniciar. E vai aparecer aqui o gráfico, o que está acontecendo nesse dia. Tá? Então vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Eu vou dar um pause aqui. Então aqui já terminou a nossa simulação, 1 minuto para fazer. 5 dias, foi rápido. Como eu disse, é importante que você faça pelo menos 4 semanas para trás, para você ver o que está acontecendo naquele momento. Fica melhor para você. Então vamos ver aqui o resultado do backtest. Como que a gente analisa isso? Então teve 100% aqui, qualidade de histórico. Se for abaixo de 90% é muito preocupante na sua corretora. Tem corretora que não fornece a qualidade de histórico muito boa, eu já falei isso nas outras aulas. Você tem que buscar o máximo possível aqui para o histórico de qualidade 100%. Então, para você ter um histórico de qualidade, se você está operando esses dias todos, na minha ocasião aqui, já tem aqui meses que está aberto esse MetaTrader e ele está buscando todo o histórico, todos os ticks, toda a oscilação de todos os dias. Então isso faz com que o meu histórico seja 100%
Mas quando você roda lá um ano para trás, se você não operou nesse tempo, você vai ter um histórico pior. Você vai baixar da corretora um histórico pior, eles fornecem um histórico não 100%. Então aqui o meu está 100% por causa disso. Se o seu está menos, provavelmente você não estava com o MetaTrader ligado naqueles dias, né? Você não operou, ou então a corretora não disponibilizou para você um histórico, porque quando você aperta para iniciar, mesmo que você não tenha operado naquela data, está ligado no MetaTrader, buscando, puxando o histórico, né? A corretora ela te manda esse histórico, baixa naturalmente aqui, direto. Só que não baixa 100% de qualidade. Então toma cuidado, se tiver um histórico muito ruim, não adianta nada. Se tiver abaixo de 90, 95, é muito ruim. Tem lá corretora que eu já vi 40%, é horrível. Isso significa que tem hora, por exemplo, tem candle de 1 minuto que não existe, ele pula. E a nossa estratégia é scalp, ele trabalha muito no gráfico de 1 minuto, né? Para você ganhar, né, ali em 1 minuto, e imagina que não existe o candle. E aí vai dar um resultado muito ruim. Então aqui, depósito inicial 10 mil, é mais fácil para visualizar. Aqui, ele rebaixou 4,85, quer dizer, R$510 só. Ele rebaixou para ganhar, ou seja, aqui ó, ele rebaixou R$500 para ganhar. Tá? Então, antes de ganhar, ele teve aqui, ele ficou negativo R$500, menos aqui 500, para depois ganhar. Esse foi o máximo, que está aqui no drawdown. Tá? Rebaixamento máximo do capital líquido. Aqui é o rebaixamento máximo 135 do capital inicial. Ou seja, né, nem aqui, ó, nem teve muita oscilação aqui, é muito pouco. Ele abaixou aqui no máximo aqui, ó, esse valor que você está vendo aqui, R$135. Ele teve um lucro de R$905, 9%, é ótimo, né? Foi excelente. Aqui está todos os dias que operou, sexta-feira não operou, você vê, porque às vezes está o mercado lento sexta-feira e não opera. E também operou aqui isso tudo aqui, olha, operou as entradas. Entrou pouco, 13 horas, para você ver. 13 horas já fica mais lento o mercado, então ele entra menos. Ele entrou mais 11 horas, tá vendo? E depois vai diminuindo. Então ganhou tudo. Aqui não precisa ver. Ele ganhou tudo, mostra aqui tudo. Vendas, ganhos 94%, 86%. Por que tem perdas? Porque tem aumento de posição. Tendo aumento de posição, você vai ter ordens. A primeira ordem, por exemplo, você está lá na reentrada 3. Então a primeira e a segunda ordem, reentrada e a inicial vai ser negativo, porque a reentrada 3 ela vai suprir todas as outras. Então por isso que tem perda também, normal. Tá? Mas o robô aqui você vê que ele acertou basicamente 100% de todos aqui, ó, porque ele saiu aqui subindo tudo, então ele teve um aumento aqui muito bom. Aqui ele mostra isso porque aqui é quanto oscilou para baixo para depois ganhar, e aqui é sua ordem. O que acontece? Tem uma ordem, por exemplo, tem 2 aumentos de posições. O aumento de posição ele vai dar um grande ganho, mas a primeira e a segunda entrada, ela vai dar uma perda. Então, por isso que acontece esse gráfico assim, vai para cima e para baixo. Um compensa o outro e acaba ficando com o valor aqui, depois final. Um compensa o outro, então depois você vê aqui que vai dar aqui uma lucratividade aqui com o gráfico crescente. Então, por isso que dá essa oscilação para cima e para baixo, normal, tá? Não quer dizer que aqui deixou de ganhar, nada disso. É porque alguns perdem e outros ganham. Aí a soma dos dois dá esse ponto aqui. E aí cresce o gráfico, por causa de aumento de posição. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma estratégia que pode funcionar. Então a tarefa que você tem que fazer, você pode testar aqui uma semana, ok. Aí depois o que você tem que fazer? Eu tenho aqui, por exemplo, dia 29, é o último dia aqui. Estou fazendo esse vídeo dia 29 de agosto de 2020. Então, eu vou fazer aqui, ó, dia 28 é o último dia. Então, aqui, ó, 28/7 a 28/8. Então, esse é o mínimo que você tem que fazer para poder você aplicar uma
estratégia na sua conta real. Recomendo, claro, você primeiro colocar na sua conta de demonstração, para você ver em tempo real o que acontece, como ele oscila, tá? Então eu vou colocar aqui para efeito de teste, eu vou dar um pause para você ver o resultado final depois. Então eu vou iniciar aqui, você vai ver o gráfico aqui e vamos ver o que acontece. Voltando aqui, 11 minutos e 40 segundos para poder fazer esse backtest de um mês, tá, no meu computador. Cada computador é diferente, então se o seu computador aí for um excelente computador, com certeza vai dar menos tempo. Então aqui no meu computador ele deu 11 minutos e 40, tá certo? Então aqui você pode ver como não funciona você só fazer backtest em uma semana. Então eu mostrei que em uma semana deu lucro. Eu mostrei uma semana lá deu lucro, provavelmente é essa semana aqui que deu lucro, esse aumento aqui que deu, mas no final das contas, em um mês de 10 mil, ele perdeu dinheiro. Então olha só que interessante, né? Ele perdeu dinheiro, você vê que tomou stop, olha lá, 2 horas da tarde. Teve uma perda aqui, ó, rebaixamento de 46% do seu capital, então não dá lucro essa estratégia. E como que faz, como você já viu nas outras aulas, para a gente refinar isso. A gente não pode, óbvio, desistir dessa estratégia assim de primeira, a gente tem que refinar ela. Então você pode ver que tomou aqui um stop, vamos ver aqui, ó, o dia aqui, a hora. Passa o mouse aqui no gráfico, você vai ver que vai aparecer um balãozinho, né? Olha lá, dia 3/8, às 11h44, mais ou menos, 3/8. Então você vai vir aqui, 3/8, dia 3/8, pode colocar aqui até dia 4, você coloca modo visual, você pode colocar as linhas aqui e o painel para ver o que está acontecendo e verificar o que você pode fazer nessa data. Por que deu isso? Então, você vai agora visualizar e vai agora entender o porquê que tomou stop. Né? Se o stop está com, por exemplo, o stop muito baixo, 60 pontos, você ficou curto, a sua entrada, o que aconteceu? Pronto. Você viu aqui que perdeu R$ 2.480, tá? E agora você vai analisar aqui o porquê disso. Então, vamos supor, se eu colocasse um stop maior, porque pegou bem exatamente lá no stop, né? Será que ele voltaria aqui o mercado e eu conseguiria ganhar? Então vamos analisar isso. Ele pegou aqui 60 pontos aqui. Se eu colocasse 65, talvez não pegaria o stop. Tá? Então aqui teve uma subida muito grande, muito grande. Olha só, 132 pontos subiu. Claro, nosso robô filtrou tudo isso, porque tem uma subida aqui, né? Muito grande. Você vê que não entrou aqui, tá? Tem que entender que o preço ele precisa passar, né, da linha pontilhada, porque na hora que está fazendo a linha, se você vê o robô operando, você vai entender que na hora que está fazendo essa linha aqui pode parecer que pegou, mas na hora que você está operando, às vezes não pega. Às vezes esse candle aqui está sendo criado e a linha pontilhada ela fica um pouquinho acima do candle e não pega. Aí quando fecha, tá, no próximo candle, vai para o próximo candle, essa linha ela reduz um pouco e ela acaba não batendo, em tempo real, não bateria essa linha, tá, certinho no candle. Só bate porque aqui está no candle seguinte, ele fez uma média anterior, do tempo anterior, e acaba batendo. Parece aqui que bate, mas no momento do candle não bate, então não é um erro do robô. Isso daqui é normal acontecer, se você vê em tempo real é normal. Então aqui, na ocasião, ele subiu bastante, filtrou isso tudo. Se você tivesse com a entrada mais baixa, imagina, aqui está 7 pontos. Se tivesse colocado 6, entraria antes. Entraria bem antes. Talvez aqui. Então, eu coloquei 7, já entrou aqui. Fez os aumentos de posições. Né? Você vê que aumentou aqui, mais curto. Espaçou e tomou o stop aqui. Se eu colocasse
Então, vamos ver o que a gente faz para melhorar isso. 65, claro, vai aumentar o valor, mas a gente tem que analisar se é isso que a gente pode fazer para poder não tomar stop. Tá? A gente tem várias alternativas, aumentar o stop, aumentar o distanciamento da média. Então a gente pode fazer várias coisinhas. Então aqui você já vê que pegou o último aumento de posição, não bateu no stop. Aí sua média aqui está aqui embaixo, vamos ver se pega. Olha lá, ficou oscilando horas, né? E pegou e não tomou stop. Então você já passou por esse dia sem tomar stop. Tá? Teve outro dia também que tomou stop. Então você tem que fazer novamente um backtest. Eu vou fazer aqui um backtest daquela data, como eu expliquei, dia 28, para você ver agora o que acontece de novo. Vou dar um pause aqui no vídeo. Vou tirar aqui, para ficar mais rápido, o painel. Tá? E ok. Vamos colocar em iniciar. Vou pausar o vídeo e daqui a pouco eu volto para mostrar o resultado. Então, retornando aqui no resultado, pode ver que aquele dia teve aqui uma puxada aqui no drawdown, porque foi até o aumento de posição, até o último aumento. Então aqui ele tomou stop, ou vamos ver o que aconteceu. 5h30 da tarde, ele saiu. Aqui o robô fechou a operação, porque como eu falei, a corretora pode fechar sua operação, então o robô ele fecha antes para você não tomar aquele stop da corretora. Então ele fechou 5h30, então o que a gente pode fazer para poder tirar isso? Tá? Porque você não quer tomar stop, e aqui também tomou stop. Então primeiramente vamos consertar isso aqui. Então aqui a gente já tem 2 stops, antes a gente tinha 3. Então a gente vai arrumar o robô para que isso não ocorra. Tá? Então vamos ver o que a gente pode fazer. 5h30, dia 8, dia 7 do 8. Então dia 7 do 8, vou colocar aqui. Dia 7, sexta-feira. Vou colocar aqui até dia 10. Você coloca só um dia útil seguinte para poder o robô operar. Porque no mesmo dia não dá para fazer backtest. Quer ver? Você aperta iniciar, ele não dá. Porque você tem que colocar um dia para frente. Dia 8, por exemplo. Ele vai fazer. Então aqui você pode ver que ele está fazendo backtest em um dia. E eu vou colocar o modo visual para eu ver o que aconteceu naquele dia. Modo visual. Ok. Então, robô operando. Vamos ver como que ele tomou esse stop aí do dia. Então, olha lá, o aumento de posição. O que aconteceu aqui? Não pegou o stop. Ficou oscilando. Preço médio aqui embaixo. Só meio ponto para sair logo, né? Olha lá, ele ficou oscilando entre esse stop, olha lá, 35 pontos. Olha lá, quase bateu, né? Quase bateu. Chegou 5h30, olha lá, ele tomou o stop do dia, né? Do fechamento do robô. Quase que ele bateu na ocasião. Então, por quê? Pode ser que nosso preço médio esteja ruim, ele esteja, né, muito longe. Então, aqui tem o fechamento do dia, tomou R$ 1.860. Então tem várias coisas que você pode fazer. Uma delas é você melhorar o seu preço médio. Se você colocar aqui, por exemplo, 5, 6, vai ficar R$ 2.700. Aí seu preço médio ele vai melhorar. Aí possivelmente vai bater aqui porque foi perto. Ou então você aumenta, se você não quer aumentar aqui o valor, você aumenta o distanciamento da média, porque ele vai entrar mais seletivo. Ele vai entrar de forma mais conservadora. Então, só para você entender, vou colocar essas duas possibilidades, para não tomar o stop. 6, então aqui o preço médio vai ficar melhor. Vamos ver o que acontece.
O mercado aqui foi lá para cima. O preço médio agora está mais para cima um pouco. Ou então a sua distância também você pode, essa distância aqui, aumentar um pouco. O seu preço médio melhorar. Então tem várias coisas que você pode fazer. Olha lá, não bateu. Não bateu de novo. Quase. É aquilo que eu falei na aula. Às vezes, por causa de meio ponto, ele não bate, ó. Olha só. Ele não bateu, ele chegou aqui no preço, mas não no book. Não chegou aqui a pegar. Então, para perceber que por causa de meio ponto, você aqui, olha, bateu aqui agora. Bateu aqui. Quase que ele não pegou, né? Então, você teve sucesso, R$660 certinho. Bateu certinho aqui. Então, cuidado, olha lá, certinho. Uma outra coisa que você pode fazer, eu vou voltar aqui para 4 contratos, 2.400, só que eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou colocar, por exemplo, um aumento de posição de 17 e 22. Vai dar até menos aqui, ó, 2.200. Vamos ver se funciona isso daí. 17, 22 e eu vou colocar 4 contratos. Então, você tem aqui tá mais longe, né, o aumento de posição, para ficar um preço médio teoricamente melhor. Então vamos melhorar aqui um pouco, eu reduzi o volume, aumentei os aumentos de posições, a distância do aumento de posição. Então o que que acontece? O preço médio vai ficar melhor, tá? Então vamos lá. Não pegou no stop. Chegou próximo ao stop, olha só, importante, sua conta aqui, ó, você tem que ter 3 vezes mais esse valor. Se você tiver R$6.600 na conta, é o ideal para você rodar esse robô, porque ele vai oscilar, precisa de margem, etc, para não dar problema para você. Então ele oscilou aqui, ó, oscilação negativa, mais de 1.000. Aí depois ele tem seu preço médio aqui. Pode ver essa linha verde aqui, é o preço médio. Tem um preço médio aqui, ó, azul, que é para mostrar. E aqui já tem o seu profit. O que que aconteceu aqui? Não conseguiu também chegar. Não conseguiu chegar no seu preço médio. E se eu colocar, olha, são vários testes. Se eu colocar aqui 5 contratos, eu vou aumentar só mais um pouco. R$2.310. Acho que não fica pesado. Pode ser que vai bater agora no meu profit. Então tá vendo que tem um ajuste fino. O importante é você não perder exatamente. Você tem que fazer esse processo para você ter uma configuração boa. Não é de qualquer jeito. Tá? É claro que você colocando uma configuração que não seja exatamente isso, pode dar certo para o futuro. Nada garante. Mas o que eu quero fazer aqui é o máximo um jeito de poder suprir essa necessidade desse tempo aqui que a gente está digitando. Então aqui ó, a gente já viu que teve aqui aquela descida, depois teve outra descida, né, antes do fechamento aqui, e aqui já bateu, R$50, saiu positivo, ok, pronto, você conseguiu aí uma configuração boa, R$2.310 de stop, conseguiu passar por esse probleminha aí que teve esse dia, tá? Então é natural. E aí o que você faz? Você volta lá e faz a configuração do mês de novo. Coloca lá dia 28 até dia 28. Pronto, os últimos 30 dias tira o visual, tira também esses daqui. Pronto, você vai testar novamente o robô. Eu vou colocar aqui, para efeito de teste, o que vai acontecer, por exemplo, na última semana, ó, dia 24 até dia 28. Efeito de teste aqui. Então eu vou testando com o tempo e eu vou vendo se tem stop. Tá? Ou então uma outra alternativa, como eu falei, é você colocar essa entrada maior. Se colocar 8, por exemplo, você vai entrar bem menos. E aí vai ficar mais seguro também o robô. Vai entrar bem menos, claro, pode ser que ganhe menos. Pode ser que ganhe menos. E aí você vai ficar com mais segurança e aí pode dar certo,
tá bom? Então aqui, por exemplo, já fiz esse teste aqui para te mostrar que tomou um stop. E vamos cuidar desse stop aqui de novo. Dia 26/8, deu um stop. Então vamos lá. Dia 26. Eu vou ver aqui, eu vou configurar aqui, colocando o painel. E vamos ver o que acontece para a gente poder melhorar a nossa configuração. Tomou aqui um stop por volta de meio-dia, né, e 44. O que aconteceu? Olha lá, o mercado ele explodiu para cima. Olha lá, não bateu no nosso take profit, olha. Tomou stop. Pronto. O que a gente vai fazer aqui? A gente também tem a opção de colocar o filtro TR. A gente aqui, ó, tomou stop de R$ 2.635. A gente tem essa opção de colocar a média móvel mais distante ou o filtro TR. Então eu vou começar aqui com o filtro, com a média móvel, na verdade aqui a distância maior. Então eu vou colocar aqui a distância 8, por exemplo. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se resolve o problema. Resolveu. Então, a média 8, o que ele faz? Ele vai ter uma entrada mais conservadora. Então, ele vai passar esse dia aqui, não vai tomar stop, porque ele vai entrar depois. Então, a gente definiu aqui que a média 8 é melhor para esse dia. Tá? Então, é muito bom isso daqui, você entender esse processo. Tá? A média 8 aqui não vai fazer diferença nenhuma no seu valor, porque o valor aqui do stop é baseado nas distâncias, não alterou as distâncias, então R$ 2.310. Então fica fácil aqui para você agora. Tá? Aqui na ocasião, desculpa, aqui o stop é 65. Por isso que deu um pouquinho maior o stop aquela hora. Então é aqui do R$ 2.760. Você tem uma configuração que funciona. Então aqui a gente pode colocar um mês e ver o que acontece. Novamente, tá? Então vou aqui colocar um mês aqui para você ver em definitivo como que funciona uma estratégia vencedora. Dia 28, vamos ver se funciona, tá? Então vamos desligar aqui. Eu vou colocar para iniciar. E eu vou pausar aqui o vídeo e já volto. Então, voltando aqui com o resultado excelente que a gente configurou agora, porque né, a gente mexeu aqui na entrada, a gente tem uma entrada agora de 8 pontos, então a gente conseguiu aqui sucesso total na estratégia. Então aqui ó, não deu loss nenhum, então o 7 estava dando loss, e o 8 está dando muito lucro, muito bem, né? E só baixou o capital 470 pontos. R$470, eu quero dizer, rebaixamento absoluto do capital líquido, ou seja, abaixo de 10 mil somente abaixou R$470. Só que, ao longo do caminho, você vê que tem aqui ó, um rebaixamento maior. Então ele abaixou, na verdade, 12% naquele momento, R$1.400. Tá? Então tem que aguentar, obviamente, 2.760 o seu stop para poder trabalhar o robô. Então aqui, imagina, você colocou R$10.000 em um mês você tem 3.775 de lucro. É excelente, né? Mais de 30% de lucro. Então é excelente. Tem que descontar, claro, taxa de corretagem, essas coisas. Tem corretora que não cobra, né, corretagem. E também tem emolumentos, taxa de registro, as taxas da B3. Mas eu creio aqui que vai descontar uns R$300, talvez. Um pouco mais, um pouco menos. Aqui tem todas as operações, as entradas. Vê que 10 horas da manhã entra mais, depois entra menos. Porque o mercado oscila bem menos. Tá? Bem menos.
13 horas. Maravilha. Então, aqui, ó, quarta-feira deu mais lucro, entrou menos segunda-feira no mês, julho e agosto, mês que entrou, final de julho. Lucros e perdas por hora, 12 horas, geralmente, né? Ganha. Lucros e perdas por semana, aqui, ó, quarta-feira deu mais, né? Deu mais lucro aqui, 12 horas. Tem todas as estatísticas aqui, mostra o quanto você ficou negativo para depois você ganhar. Isso já está escrito aqui, tá no drawdown. Então, fantástico. É uma configuração vencedora, 2.760. Se você não tem este valor para fazer stop, né, eu coloco aqui 3 vezes mais do que isso, para você poder ter na sua banca, para você ter segurança. Então, olha lá, 8 mil reais. Então, se você tem 8 mil reais, já dá para você operar com isso, legal, tá? Mas seu stop aqui ele é alto, é 30% da sua conta. Então, tem que tomar cuidado, você tem que ter vários stops para você operar. Então, toma cuidado com isso. Agora, se você quer ter uma configuração mais tranquila, assim, que seja uma configuração menor valor, né, de stop, você tem que fazer teste. O que você pode fazer? Para ser mais conservador, você pode colocar aqui, por exemplo, entrada 10. Tá? Aí o seu stop, vou colocar 50, porque a entrada 10 vai entrar bem menos no mercado. Aí você vai colocar aqui, por exemplo, 50, 15, você vai espaçar 15. Tá? O que vai acontecer aqui? A gente pode colocar aqui 10. Vamos colocar aqui, ó, 2. Pronto. É uma configuração aqui que eu fiz de cabeça, mas tem que testar, obviamente. Então, por exemplo, entrada 10 vai ser bem seletivo. Vai ser difícil entrar, mais difícil de entrar, claro. Você entra com um contrato, depois espaço 15 pontos, espaço 15 pontos, 15 mais 15, 30. E depois mais 10 pontos, 40, mais 2. Então, é só uma sugestão aqui, não que você tem que fazer isso no real, para você ver o que funciona. Então aqui eu vou botar, ó, espaço 10, volume 1, take profit 2, eu posso colocar aqui um 3 no take profit, porque o espaço é maior, tá? 15, 15, 10, certo? Qual que é o lote? Coloquei 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2 e 2. Pronto. Então vamos ver o que acontece. Eu vou colocar aqui para simular somente na última semana, dia 24 até dia 28. Pronto. Vou colocar aqui. A distância, 50 pontos, bem menor. Você viu, né, que está oscilando no mercado 100 pontos, 150 no dia ou mais. 50 pontos, por quê? A entrada é mais seletiva. Então vai entrar bem menos, esticado o mercado, então você pode colocar um stop menor. Então aqui eu tenho um stop de R$ 1.450, bem mais baixo, né? Vamos ver o que acontece aqui. Apertei iniciar. Vamos ver aqui no gráfico. Vamos ver que já está passando os dias aqui, não entra, 10 pontos, é muito, né? Olha só, nem entra, entrou uma vez. Entrou uma vez aqui, entrou outra no dia 24, ficou bastante tempo sem entrar. Pronto, ela entrou, deu R$200, deu quanto aqui de lucro? R$235. Se você olhar bem, é pouco, mas para pensar na porcentagem do seu lucro. Em 5 dias, com rebaixamento de só R$115 do seu saldo, quer dizer, é muito, muito tranquila essa operação, ela é muito conservadora e deu de lucro R$235, ou seja, do 2,35%, né, da sua conta, tá? Então você imagina um rendimento que em 5 dias dá 2,35%. É excelente, excelente.
Se você colocar o mês inteiro, pode ser que dê 10% da sua conta. Então, sem passar calor, com a tranquilidade aqui muito alta de rebaixamento, tá? Então, você pode ver que entrou aqui bem pouco. Não entrou, olha só, segunda, terça, não entrou. Só quarta e quinta que teve volatilidade para entrar, sexta não entrou. Então, a gente tem um robô bem tranquilo que deu, em uma semana, 2,35%. Se você comparar, né, qualquer fundo de investimento, nossa, é excelente. Em 5 dias dá essa porcentagem. Tem dia que nem entrou, então tem que ter, óbvio, um pouco de mais de paciência. E óbvio, você tem que entender que às vezes não precisa o seu robô entrar naquele dia para dar lucro. Se você colocar um mês, de repente, né, você tem uma lucratividade boa, você quer fazer um dinheiro extra, porque tem gente aqui que opera robô de diversas formas. Tem gente que quer viver disso, tem gente que quer uma renda extra, tá? Tem gente que quer aumentar seu patrimônio, seu capital. Tá? Então você tem vários objetivos para ganhar um dinheiro aqui com o nosso robô. Se você quer aumentar seu patrimônio de maneira mais consistente, conservadora, você pode ter essas configurações mais conservadoras. Tem gente que quer viver disso. Ah, eu quero R$1.000 por dia. Perigoso eu te falar aquela que você tem que ganhar um valor todo dia. É perigoso. Por quê? Porque assim você acaba, às vezes, arriscando demais, porque você fica ansioso para poder ganhar logo. Isso é perigoso. Tá? Eu já passei por esse problema, digamos assim, eu quero tirar R$1.000 por dia, R$5.000 por dia. Né? Tem época que você tira isso, mas tem época que você não tira. O mercado está mais lento, não está bom para você, e aí você não tira dinheiro naquele dia. Eu tenho uma meta lá, vamos supor, eu quero tirar R$1.000 por dia. Aí eu tirei R$300, aí você fica chateado, você fica nervoso. Não, todo dia tem que dar R$1.000, e não é assim. Tem dia que não dá nada, tem dia que dá muito pouco, tem dia que o mercado está lento, tem dia que dá notícia, tem dia que o presidente fala, dá uma catástrofe, acontece alguma coisa, você toma um stop. Então você tem que entender que tem dia que vai perder. E você tem que estar ali sabendo disso, que pode perder, que você pode tomar um prejuízo e poucos dias depois paga. Ou entrar mais seletivo, mais conservador, poucas vezes no dia ou no mês até. Como essa configuração aqui, ela é bem mais seletiva, essa configuração. Tá? Muito seletiva. Ou seja, por exemplo, coloquei aqui, você vê que o drawdown dela, ou seja, o rebaixamento, ele é pequeno. Tá? Então aqui, por quê? Porque ele é bem seletivo, ele entra. O que é seletivo? Tem dia que nem entra, porque o distanciamento da média, ele é muito grande. Na média 7, que eu estou falando. Tá? Cada média, o distanciamento inicial vai ser diferente. Se eu colocar, por exemplo, média 25 e entrada 10, é diferente. Ele é mais agressivo, pode ficar mais agressivo. Tá? Então, para uma média maior, 25, por exemplo, 15, eu teria que fazer testes para ver qual que é a entrada mais seletiva dela. E para isso tem esse indicador aqui. Se você coloca, por exemplo, aqui, média 25, eu vou colocar um nível 7 aqui, o que acontece? Olha lá. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Ele vai entrar várias vezes, ó. Várias vezes. Então não funciona assim. Tá? Eu vou colocar aqui também, ó, 25, para você ver o que está acontecendo, ó. Entrou várias vezes, ó. Então não é conservador. Você tem que, para uma média maior de 25, você tem que aumentar. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 12. Ficou mais conservador. Então eu entraria mais aqui, aqui, uma vez aqui, 2, 3, certo? Então eu entraria menos, mais conservador ainda. E se eu colocar aqui um 15? Agora, quanto mais assim conservador, mais você, digamos, tem segurança, né, na sua operação, menos passa calor, menos o seu capital vai diminuir para você ganhar. Mas você tem que ter o capital suficiente para poder oscilar no seu stop. Tem gente que já cometeu esse erro, você não pode cometer esse erro. Então é o seguinte, você tem um stop de R$1.450, por exemplo, e aí você tem uma conta de R$1.000. Não dá para ser assim. É bom você ter 3 vezes mais
do que esse stop. Capital sugerido, 4 mil. Tá? E ainda você pode ver que o seu lucro, a sua lucratividade, a porcentagem é muito alta quando você faz esse trabalho certo. Quando você faz o dever de casa, faz essas aulas, testa bastante, você vai ver que, igual eu te mostrei, 2% em 5 dias de operação. Super tranquilo, sem passar calor. Então é fantástico o robô, é fantástico. Basta você configurar certinho. Então teve cliente uma vez que não pode acontecer de novo, isso para nenhum cliente, por isso que eu peço, veja as videoaulas, vê de novo, rever a planilha, tudo isso você tem que ver várias vezes para entender, porque você está mexendo com dinheiro, seu patrimônio, seu dinheiro suado, não é fácil ganhar dinheiro, então a gente tem que proteger nosso capital. Então aconteceu de um cliente, por mais que eu tenha avisado várias vezes, ele tinha lá um stop de R$1.000 e poucos, ele entrou com um capital de R$600, não dá para ser assim. O que aconteceu? Ele tomou stop no primeiro dia, por quê? Porque quando chegou ficar negativo R$500, 500 e poucos reais, a corretora estopou ele, porque tem corretora que estopa com 70%, por exemplo, do seu capital negativo, ele te estopa. Exemplo, você tem R$1.000, aí você está perdendo R$700, e depois ganharia, porque voltaria, né, o valor, né, o preço médio, o teu take profit bateria. E aí você ganharia, só que o que aconteceu? A corretora te estopa, porque margem de segurança da corretora, ela acha que você está perdendo muito e ela tem essa segurança. Cada corretora tem uma margem diferente, tá? Tem que ver na sua corretora, perguntar para o corretor que horas que a corretora fecha minhas posições, se não tiver margem, né, de day trade, que horas que lá eu estou operando, porque cada contrato de mini índice ou dólar, ele requer uma margem diferente na corretora, então você não pode virar o dia. Você tem lá um contrato, você precisa de R$3.000, você está com 5 contratos abertos, aí você vai precisar de R$15.000 só para manter aquela operação para o dia seguinte, que é extremamente perigoso, porque pode dar gap e você perder muito. Então não é a nossa intenção com o robô. É uma coisa que você tem que perguntar para o corretor seu, tá? Na sua corretora ou para o seu corretor. Que horas que fecha minhas ordens se não tiver margem, tá? Não leve para o dia seguinte. Mesmo que você tenha margem, não leve para o dia seguinte. Você tem que colocar para o robô fechar sua operação 5h30, por exemplo, 5h29. Não faça isso, toma cuidado. Então isso é uma pergunta. Outra pergunta é, quanto você precisa de capital para poder você operar? Então aquele robô, eu sugiro 3 vezes mais do seu stop. Então se você tem um stop de 1.450, você tem que ter no mínimo 4.350 na corretora, para ficar bem tranquilo a sua operação, para a corretora não fechar sua operação, certo? E você pode tomar esse stop e parar o robô no dia, tem a função lá, que já tem nas aulas anteriores, como parar isso, que é a perda do dia, a perda máxima, tá? E você assim fica mais coerente para operar, tá? Então é bem tranquilo. Então aqui, veja bem, olha essa configuração que interessante. Eu tenho uma configuração aqui bem tranquila. Ela teve de drawdown, rebaixamento, R$490 só. Então, para você ganhar isso daqui, só baixou do seu capital R$490. Isso não significa que você pode ter somente R$1.000 na sua conta para poder rodar essa configuração. Não, como eu falei e repito, você pode ter o valor de stop 3 vezes o valor de stop. Então, mesmo assim, se você tivesse rodando essa configuração com R$4.350, que eu não sugiro também, porque se você tomar um stop, né, tem perigo. Você toma um stop e aí depois, se você tomar 1 ou 2 stops, sua conta fica ruim, tá? Então você tem que ter mais. Então vamos supor, você tem aqui 1.450 de stop, somente isso. Então você tem que segurar no mínimo isso, para rodar esse robô bem. Mas aí esse robô deu R$1.500. Então você imagina que loucura. Você ganhou 15% de renda nesse robô em um mês. 15%. É excelente. Qual fundo de investimento que dá isso? Então 15% é exorbitante. Às vezes demora mais de um ano para você ter esse rendimento. E você fez aqui em 22 pregões. Mais ou menos, né?
que dá no mês 22 pregões aqui, dias. Então você abaixou do seu capital somente R$ 490, tá? R$ 490. Como eu disse, o mais importante é o stop, que você tem que aguentar. E você fez 15% de forma bem tranquila e entrou pouco, bem pouco, que é uma configuração conservadora. Tá? E você pode ver aqui, ó, ele acertou 100%, porque não teve stop nenhum e nem no final do dia te estopou. Aqui vai dar algumas perdas, 91% e tal, porque teve aumento de posição. Então, quando tem aumento de posição, você vai perceber que tem alguma perda. Por quê, né? Olha lá, perda bruta, R$ 305. Por quê? Já expliquei isso antes. Quando você tem aumento de posição, você perde na primeira e ganha na segunda. E a segunda já paga o prejuízo da primeira. Então, por isso que tem uma perda aqui pequena, que é imediatamente, quando perde, ganha aqui ao mesmo tempo, quando tem aumento de posição. Então, por isso que dá esse para baixo para cima aqui. Que esse para baixo é a margem que está requerendo para depois você ganhar. Tá? Então, sempre acontece isso. Então, imagina que loucura. Você colocou aqui um capital de R$10.000, terminou com 1.500 a mais, 1.570 a mais. Claro, tem que pagar corretagem, taxa, etc. Vamos supor que você vai pagar aqui R$100 disso tudo, 100, 200 no máximo. E aí você vai ter um lucro aqui de 12%, 13% no mês com esse robô, de forma muito tranquila. Então esse é o objetivo, é você trabalhar sua porcentagem. Agora você fala para mim, não, eu quero R$1.000 por dia. Impossível te prometer isso, o robô fazer isso, porque ele tem dia que, por exemplo, não entra esse robô. Então aqui você pode perceber que ele entrou aqui pouco segunda-feira, entrou quinta-feira a mais, tá? Os horários que entrou aqui até 13 horas, que é mais seguro. Tá? Aqui significa as perdas, né? O quanto o robô ele teve que oscilar para poder depois ganhar. Então aqui tranquilo, a perda aqui não tem muita perda. Olha lá. Tempo também de duração do trade, tem aqui também em segundos, aqui ó, time, em segundos, ficou pouco tempo. Aqui tem a sua perda, então aqui, ele perdeu tantos para depois ganhar. Então aqui está bem tranquila essa configuração para você levar aí para os seus trades, tá? Então essa é a grande dica. Então esse é um tipo de configuração mais tranquilo com distanciamento 8. Você pode testar bastante. Lembre-se, não é uma configuração que funciona para sempre. Isso daqui tem que sempre observar isso, alterar. Tá? Então pode ser que você colocar aqui 30, pode ser que funcione. Por que pode ser que funcione? Porque esse robô, para entrar com a média 10, precisa distorcer muito o mercado. Tá? Então vamos olhar aqui como ele funciona em tempo real aqui. Tempo real aqui, digamos, no backtest, no modo visual. Como que ele opera aqui de forma tranquila. Olha lá. Então aqui ó, teve uma distorção alta da média, voltou, ganhou 3 pontos. Então olha como ele não entra muito. Ele entrou aqui uma vez, ganhou um dinheiro aqui no dia. Tem dia que nem entra, porque é uma distorção alta. Nem entra. E aí você pode ficar ansioso, né? Falar, eu quero que entre todo dia. Depende. Se você entrar todo dia, a sua exposição ao risco é maior. Você pode ganhar mais na sua conta? Pode. Mas a sua exposição é maior. Tem dia que nem entra. Mas se você tem a paciência de esperar naquele mês, imagina 15% no mês. Excelente. Sem passar calor, sem passar raiva, né? Sem passar esse calor que a gente não quer ficar muito negativo ou tomar stop. Aqui ó, nem entra, tem dia. Mas você viu que ao longo do mês dá lucro. Isso que é o mais importante. Se você tem, às vezes, alguns robôs, você tem dia que alguns entram, tem um dia que outros não entram, tá? Olha isso daqui, olha que importante eu frisar isso daqui. Você, por exemplo, nesse dia, filtrou tudo isso daqui, ó, 100 pontos.
ele só foi entrar lá no topo, ou seja, é bem seguro esse robô. Ele entrou aqui no topo 2 vezes e ganhou. Então, R$30. Aí você fala, é pouco R$30. Então aí tem que tomar cuidado, né? Na ganância também tem que tomar cuidado na sua mentalidade, tá? Então você pode ver lá que ele não pega nenhuma ordem, olha lá, é bem suave esse robô. Então é isso que eu falo para você. Ó, tem dia que ganhou mais, ó, R$60. Só que ele não toma, né, o stop, é bem difícil tomar stop esse robô. Você pode até abaixar de 50 lá para menos 40 aqui, tem que testar, tá? 40 pontos. E aí você diminui aqui, ó, por exemplo, 40 pontos, 0 e 0. R$850. Pronto, um robô muito tranquilo, bem conservador, que ganha. Ganhou 15% no mês e tomaria um stop, né, de R$850. Aí que você tem que pensar. Se ele ele ganhou R$1.500, por exemplo, você demora ali 10 dias para pagar o seu stop. Mais ou menos, em média. Por quê? Né? Se ele ganhou R$1.500 no mês, ele tem um stop de 850. Então, se você tomar um stop, ele vai demorar 10 dias para poder, mais ou menos, para poder pagar esse stop. Então, é um stop longo, de 10 dias. Mas é muito difícil acontecer. Então, você pode trabalhar assim, com um robô que raramente toma stop, né? E é isso que é importante, você tem que continuar operando mesmo se tomar stop, tá? Então você vê aqui, ó, que tem dia que nem opera, o mercado está lento, nem opera. É uma solução. Agora, você também tem o filtro ATR, que eu já expliquei lá nas aulas anteriores como que funciona. O filtro ATR, se você colocar, por exemplo, configurações que entra mais vezes, como a média 7, o filtro ATR te ajuda a você entrar somente no mercado quando ele tem uma volatilidade maior. Então ele tem lá, por exemplo, 6, tem que fazer teste, tá? Só quando o mercado estiver volátil, 6 até 12, por exemplo. No dólar, né? Mini índice é diferente. Então, por exemplo, eu te mostrei várias configurações da média 7 que tomou stop. Só que para filtrar esse stop, continuar entrando bem e para não tomar esse stop, a gente põe um filtro ATR, ou seja, só quando tiver volatilidade alta que a gente vai entrar no trade. Para quê? Porque quando tem a volatilidade maior, você tem a chance maior de voltar no seu take profit mais fácil. Tá? Então vou colocar aqui o take profit 2 e 2. Para poder, né, ficar mais fácil. Aqui eu já coloquei maior porque a entrada, ela entra muito mais esse robô. Se entra muito mais, porque a média aqui, ó, a entrada é menor, eu preciso de um stop maior. Então, aqui, ó, vou até colocar aqui um 10, 25, mais 15, 40, vou colocar 20. Tá? Então fica 25, 45, até 65. Fica ali o robô. Tá? Então vou colocar aqui, ó, isso daí. Então aqui tem o filtro ATR agora. O que que acontece no filtro? Vou dar um play aqui, iniciar. Então agora com o filtro ATR, ele só vai fazer a operação quando tiver a partir de 6 e menor de 12. Se tiver muito oscilação também não entra, né, que é muito raro acontecer. 6 já é uma oscilação boa, mas como eu te disse, nos outros vídeos, não vou fazer nesse para não ficar tão longo quanto o outro, você pode fazer otimização, está lá no vídeo anterior do mini índice, como fazer, para você testar, aqui ó, limite inferior, testar os números. Começa com o número 1, passo 1, coloca parar no 10, por exemplo, no limite inferior. Limite superior também, começa com uns 8 ou 10, inicia 8 ou 10, passo 1, para lá no 20. Período 3, começa no 2, passo 1, termina lá no 10 ou 15, e aí você faz a otimização. Então aqui, pode perceber que é o seguinte,
Quando tiver baixa oscilação aqui, ó, tiver abaixo de 6, ele não entra. Então ele filtra aqui muito trade ruim, ou então ele filtra o mercado quando ele está assim, ó, ele está muito direcional. Ele filtra bastante. Então essa é a intenção, ele filtra bastante isso para você entrar bem no mercado. Então o filtro ATR te ajuda bastante. Essa é mais uma alternativa. Se você colocar uma entrada mais agressiva, filtro ATR, ele vai filtrar o mercado quando estiver em baixa volatilidade. Se você coloca uma entrada muito mais moderada ou conservadora, não precisa do filtro ATR, tá? Porque naturalmente ele vai filtrar a distância aqui da média, a distorção, ele vai filtrar e não precisa de filtrar aqui na ocasião a distorção aqui do mercado, né? Porque aqui é só quando estiver muito baixo, ele está muito direcional. Tá? Então você pode perceber que ele entra menos no mercado, mas entra mais seguro. Pode ver que está ganhando aqui de forma mais tranquila, tá bom? Então essa é a grande aula aqui que você viu sobre o dólar. E também você pode fazer as configurações de várias maneiras. Sugiro, se você não viu a aula do mini índice, para você ver lá todas as configurações, as ideias de configurações que você pode ter para operar o seu robô. Tá? Então, há configurações iguais, né, distanciamentos iguais. Você pode ter lá no dólar, por exemplo, distância 10, entrada 10, entrada 3, 10, distâncias iguais, distâncias progressivas. No começo a distância é mais baixa, depois aumenta mais. Todas essas ideias eu mostro lá no vídeo anterior do mini índice. Eu explico passo a passo. É um vídeo maior, mas é muito importante. Então aqui, por exemplo, você pode ver que teve esse aumento aqui de 100 pontos aqui, ó, essa subida. Ele filtrou isso tudo aqui, ele entraria aqui. Só que aqui ele não teve o ATR acima de 6. Ó. Ele entraria aqui, teria aumento de posição, talvez não voltaria o preço, talvez. Mas a gente tem aqui um filtro ATR de 6 pontos, então ele entrou só aqui em cima, não teve aumento de posição, já bateu aqui sucesso. Ele já teve aqui um sucesso muito grande, tá vendo? Então o filtro ATR te ajuda nessa ocasião, entra bem menos. Tá? Então você tem que ver qual que é melhor. Às vezes o 5 aqui já é melhor. Você tem que fazer teste e otimização, tá bom? Então fica essa aula para você sobre o dólar. Como configurar o dólar é a mesma ideia de como configurar o índice ou qualquer outro ativo. Lembrando que a gente opera mais no mini índice e no mini dólar. Se você tem um capital muito alto, o que é muito alto? Acima de 200 mil, 300, 500 mil reais, você pode operar no dólar cheio ou no no índice cheio. Mas geralmente os nossos clientes operam aqui com um dinheiro menor, ou então não tem problema nenhum você operar com 200 mil reais, 300 mil e operar no mini índice. Não tem problema nenhum, mini dólar. Só basta você multiplicar o valor. Você pode colocar ali, começar com um lote de 3, de 5, você tem ali stop de 10 mil reais, não tem problema. Tem cliente que tem um capital maior de 300 mil, você pode ter um stop de 15 mil reais, 10 mil reais, só que no dia, às vezes, ele ganha 5 mil, ganha 10 mil. Então, é diferente. Tudo é a partir daquilo que você tem de dinheiro. Tá? Então, eu indico o mini índice e o mini dólar. Fica mais tranquilo a gente operar. Se você tiver muito dinheiro, aí você pode operar no dólar cheio. Já é diferente. Cada contrato pode ser, equivale a R$ 2.500, R$ 3.000 cada contrato. Então, se você operar com 10 contratos, aí você precisa de 40 mil reais, 50 mil reais, mais aquela margem ali muito maior. Então a gente opera aqui bem tranquilo no mini índice e no mini dólar, tá bom? Então fica aqui essa dica aqui dessa aula, como trabalhar com o dólar. Você depois salva aqui a sua configuração, salvar aqui, para você salvar no seu computador. Aí depois que você salvar, coloque também, tendo a sua licença aqui, né? Você que faz o pagamento para a gente, nossa mensalidade, você pode colocar aqui o seu e-mail de cadastro, você vê lá na nossa área de membros, passo a passo para operar na sua conta real, aí você salva essa configuração, coloca o nome que você quiser,
E aí depois você joga no gráfico, vem aqui, coloca o robô no gráfico, ativa ele e abre a configuração aqui. Aí você puxa a configuração, ok, já pode operar com aquele robô, apertando aqui, o robô fica ativo. Pode mudar aqui, ó, para a caixa de ferramentas. Você vai colocar no ativo do mês, né, daquele vencimento. Não pode colocar o robô no ativo cifrão, não pode, tem corretora que aceita, tem umas que não. Então é melhor não colocar para não ter dúvida. E nem aqui o nosso robô ele permite colocar também. Tá? Ele já tem uma trava de segurança que ele não coloca o robô em ativo, que tem aqui, ó, execução em série contínua não permitida. Por favor, utilize a série corrente do ativo. Não deixa você operar, porque pode dar pau, tem corretora que não aceita. Então a gente já desativou isso, tá? Então você coloca o robô somente na série que está atualmente, tá bom? Então, grande abraço para você e até mais.